Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia que autorizou a crucificação de Jesus Cristo, é uma das figuras mais enigmáticas e complexas do Novo Testamento. Embora mencionado brevemente nos Evangelhos, sua decisão de permitir a crucificação de Jesus deixou uma marca profunda na história da humanidade. Sua vida, suas ações e as consequências que seguiu tornaram-se objeto de inúmeras interpretações, tanto teológicas quanto históricas, o que ampliou o fascínio por essa figura trágica. A contextualização política de Pilatos na Judéia. Pilatos foi nomeado procurador ou prefeito da Judéia por volta de 26 d.C., sob o governo do imperador Tibério. A Judéia era uma província romana de grande tensão política e religiosa. Os judeus, que tinham profundas tradições e uma forte identidade religiosa, frequentemente resistiam à dominação estrangeira. Pilatos, como governador, enfrentava a difícil tarefa de manter a ordem e garantir que os impostos continuassem fluindo para Roma. Ele era responsável por administrar a justiça, manter a paz e supervisionar os interesses romanos em uma região marcada por revoltas frequentes e fervor religioso. O governo de Pilatos foi marcado por uma série de conflitos e incidentes que exacerbaram as tensões entre Roma e os judeus. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, um dos primeiros atos de Pilatos foi a introdução de estandartes romanos com a imagem do imperador em Jerusalém, o que enfureceu os judeus, já que consideravam a adoração de imagens uma blasfêmia contra sua fé. Após uma série de protestos, Pilatos finalmente retirou os estandartes para evitar uma insurreição. Outro episódio que manchou a reputação de Pilatos foi o uso de fundos do Templo de Jerusalém para construir um aqueduto. Essa ação foi vista pelos judeus como um sacrilégio, e resultou em mais protestos. Pilatos, em resposta, ordenou que seus soldados disfarçados se infiltrassem na multidão e atacassem os manifestantes. O uso da força para reprimir os protestos aumentou a impopularidade de Pilatos entre os judeus e reforçou sua imagem como um governante implacável e insensível às tradições locais. O dilema moral e político no julgamento de Jesus. A crucificação de Jesus é o evento mais notável associado ao governo de Pilatos. Nos Evangelhos, Pilatos é descrito como um homem em um profundo dilema moral. Ao ser apresentado a Jesus pelos líderes religiosos judeus, Pilatos questionou as acusações de blasfêmia feitas contra ele. No Evangelho de João, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? João 18:33, ao que Jesus responde de forma evasiva, explicando que seu reino não é deste mundo. Pilatos, aparentemente desconcertado pela natureza de Jesus e sem encontrar evidência de qualquer crime contra Roma, declara: Eu não acho nele crime algum. A posição de Pilatos era complicada. Se libertasse Jesus, ele corria o risco de incitar uma revolta entre os judeus, que clamavam por sua crucificação. Ao mesmo tempo, parecia relutante em condenar à morte um homem que ele considerava inocente. Para tentar escapar dessa situação, Pilatos propôs à multidão que escolhesse entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Esperando que escolhessem Jesus, Pilatos ficou surpreso quando a multidão, instigada pelos líderes religiosos, optou por Barrabás. A pressão sobre Pilatos aumentou quando os líderes religiosos acusaram Jesus de se proclamar rei, o que representava uma ameaça ao domínio de Roma. Eles disseram a Pilatos que, se ele deixasse Jesus ir, ele não seria amigo de César. Essa afirmação colocou Pilatos em uma posição ainda mais delicada, pois sua lealdade ao imperador estava sendo questionada. Não querendo arriscar sua posição política, Pilatos cedeu à pressão e entregou Jesus para ser crucificado. Em um gesto simbólico de lavar as mãos, ele declarou: Estou inocente do sangue deste justo, Mateus 27:24, tentando se eximir da responsabilidade pela morte de Jesus. Esse gesto de lavar as mãos tornou-se emblemático na tradição cristã como um símbolo de covardia e falta de responsabilidade moral. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas, para preservar sua própria posição e evitar um levante, optou por seguir a vontade da multidão. A figura de Pilatos, portanto, passou a ser vista como um exemplo de fraqueza moral diante da pressão política e social. A intervenção sobrenatural de Cláudia Procula. Outro elemento significativo na narrativa da crucificação de Jesus é o papel da esposa de Pilatos, Cláudia Procula. O Evangelho de Mateus relata que, durante o julgamento de Jesus, Cláudia enviou uma mensagem a seu marido, dizendo: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele. Mateus 27:19. Este sonho, único entre os evangelhos, é visto por muitos como uma intervenção divina, um aviso para Pilatos de que ele estava prestes a cometer um erro terrível. Cláudia Procula é uma figura enigmática que aparece brevemente na narrativa bíblica, mas seu sonho é considerado um elemento crucial que destaca o dilema moral de Pilatos. A tradição cristã posterior, especialmente na Igreja Ortodoxa, deu mais importância a Cláudia, até mesmo santificando-a em algumas tradições.
Seu sonho é interpretado como uma tentativa divina de evitar a condenação de Jesus, e sua figura tornou-se um símbolo da consciência em meio a uma crise moral. As consequências da decisão de Pilatos. A decisão de Pilatos de permitir a crucificação de Jesus teve consequências profundas, não apenas para a história cristã, mas também para a própria vida de Pilatos. Após a crucificação, Pilatos continuou a governar a Judéia, mas sua administração foi marcada por mais conflitos. De acordo com Flávio Joséfo e outros historiadores da época, Pilatos enfrentou uma série de revoltas e protestos, exacerbando ainda mais as tensões com a população judaica. O incidente mais notável após a crucificação foi o massacre de samaritanos no Monte Gerizim. Pilatos enviou suas tropas para suprimir uma reunião de samaritanos que estavam buscando artefatos sagrados supostamente enterrados na montanha. O resultado foi um banho de sangue que enfureceu tanto os samaritanos quanto as autoridades romanas. Lúcio Vitélio, o governador da Síria, foi enviado para investigar o incidente e, como resultado, Pilatos foi destituído de seu cargo e convocado a Roma para prestar contas. Esse retorno a Roma marcou o fim da carreira política de Pilatos. Tibério, o imperador que o havia nomeado, morreu pouco depois de sua chegada a Roma, e Pilatos caiu em desgraça. Algumas tradições sugerem que Pilatos foi exilado, enquanto outras indicam que ele se retirou da vida pública. Sua queda final foi rápida, e ele desapareceu dos registros históricos, dando lugar a várias especulações sobre seu destino final. O fim misterioso de Pilatos. A morte de Pilatos é cercada de mistério e especulação. De acordo com Eusébio de Cesareia, um historiador da Igreja do século IV, Pilatos cometeu suicídio durante o reinado do imperador Calígula. Esse relato, embora amplamente aceito, não é o único sobre o fim de Pilatos. Outras tradições, especialmente na Igreja Ortodoxa Etíope, sugerem que Pilatos se converteu ao cristianismo antes de sua morte, reconhecendo seu erro ao condenar Jesus e buscando redenção. A Igreja Ortodoxa Etíope até mesmo considera Pilatos e sua esposa como santos. Há também uma lenda medieval, popularizada em obras como A Lenda Dourada, que narra que Pilatos foi exilado para Gália, atual França, onde se suicidou jogando-se em um rio. Essa versão reflete o peso da culpa que supostamente atormentava Pilatos até o fim de sua vida. A ideia de que ele foi consumido pelo arrependimento e pelo remorso está presente em muitas dessas tradições, que buscam explicar como um homem que desempenhou um papel tão crucial na crucificação de Jesus poderia ter lidado com as consequências de suas ações. Independentemente da versão da história que se considere, a morte de Pilatos é amplamente vista como trágica. Ele, que outrora governou com poder e autoridade, terminou sua vida isolado e envolto em vergonha. Sua tentativa de lavar as mãos da responsabilidade pela morte de Jesus não conseguiu aliviar o fardo moral que ele carregava. O legado de Pôncio Pilatos. A figura de Pôncio Pilatos tornou-se um símbolo duradouro nas tradições cristãs e na cultura popular. Nos evangelhos, ele é retratado como um homem dividido entre o dever político e sua consciência moral, incapaz de tomar uma decisão justa diante da pressão da multidão. Sua fraqueza e hesitação diante da verdade encarnada tornaram-no um exemplo do perigo de ceder à conveniência e à pressão política em vez de agir com integridade. A tentativa de Pilatos de lavar as mãos de sua responsabilidade pela crucificação de Jesus é um dos momentos mais emblemáticos da história cristã. Esse gesto tornou-se sinônimo de evasão de responsabilidade e covardia moral. Ao longo dos séculos, Pilatos foi retratado como um governante fraco, incapaz de resistir às forças políticas que o cercavam, mesmo quando sabia que estava tomando a decisão errada. Além de seu papel central na narrativa da Paixão de Cristo, a figura de Pilatos inspirou inúmeras representações artísticas e literárias. Ele aparece em obras como o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, e O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov, onde é retratado como uma figura atormentada, dividida entre o dever e a moralidade. Na arte sacra, Pilatos é frequentemente representado na cena da condenação de Jesus, com expressões que variam entre dúvida e resignação. Na teologia cristã, Pilatos é visto como um exemplo da luta entre o bem e o mal. Sua incapacidade de reconhecer e agir de acordo com a verdade de Jesus é interpretada como um aviso contra a complacência moral. A história de Pilatos nos desafia a considerar nossas próprias decisões e a coragem necessária para seguir a verdade, mesmo quando enfrentamos pressões externas. Sua figura também é usada em sermões para destacar a necessidade de coragem moral e integridade. Pilatos é lembrado durante a Semana Santa como um exemplo de como a covardia e a injustiça podem levar a consequências devastadoras. Sua história é um lembrete de que, diante de decisões difíceis, devemos ter a coragem de agir com justiça, mesmo que isso signifique enfrentar problemas pessoais. O impacto duradouro de Pilatos na fé cristã é profundo.
Sua história nos desafia a refletir sobre nosso próprio papel na sociedade e a responsabilidade que temos em nossas decisões. A figura de Pilatos é uma lenda trágica que continua a inspirar e alertar sobre as consequências de nossas escolhas. Sua vida e morte servem como um espelho para nossos próprios dilemas morais e éticos, encorajando-nos a agir com integridade e coragem em todas as circunstâncias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. A sua participação faz toda a diferença. Até a próxima e que Deus abençoe.